Boa noite, a paz. Que bom que você veio hoje, que bom que nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. É maravilhoso porque é nele que está a nossa esperança, é nele que nós encontramos força para prosseguir. E eu gostaria que você se colocasse de pé. Vamos juntos declarar como um só povo, em uma só voz, que Jesus é o único caminho que nós podemos seguir. É certo que quando estamos com Ele, as coisas vão bem, porque Ele está do nosso lado. Ainda que os momentos sejam difíceis, Ele nos conduz, Ele nos ajuda. Amém? Minha vida te entreguei, eu preciso só de ti. Se te procuro, sei que vou te achar. Em tempos de aflição, eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Tua graça vem, transborda o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, ontem, hoje o mesmo amor, pra sempre, sempre, até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu és o único. Sim, eu sei, sim, eu sei. Vida, caminho, verdade é, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade é, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Aleluia! Ele é o caminho precioso, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é que nos sustenta. Senhor, somos gratos, porque o Senhor nos deste tudo, tudo. Oh, o que seria de nós se não fosse a Tua graça, a Tua presença? Além de ter nos resgatado, além de ter nos chamado,
Ele nos faz promessas e a sua palavra jamais volta vazia. Ele é fiel, Ele é justo. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Sim, aquele que crê em mim, grandes coisas fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Amar é obedecer. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. La 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 la. Oh, la la la. Nos ensina a te amar, nos ensina a te obedecer. É isso que queremos, Pai, ter compromisso contigo, compromisso com a Tua palavra, guardá-la no nosso coração
e exalar a Tua vida, porque queremos que a Tua vida esteja em nós todos os dias, em nome de Jesus. Amém, aleluia. A igreja pode se assentar. Ainda nesse espírito de adoração, feche seus olhos. Feche agora seus olhos e abra o filtro, o seu coração, para que você possa ouvir a palavra do Senhor dessa noite. Pai, estamos na Tua presença, ó Pai. Cremos que o Senhor já está aqui, ó Pai. Estamos aqui para cultuar o Teu nome. Pedimos agora, Pai, abra o entendimento, Pai, dos Teus filhos. Abra o meu entendimento, ó Pai, para falar a Tua palavra. Resistência zero, ó Pai, ao Teu Espírito. Que diminua eu, Pai, e que o Senhor cresça. Amém. Quem está aqui todos os dias na campanha? Que bom. E você que está pela primeira vez, também é um prazer tê-lo aqui. E nessa campanha, então, 12 por 12, hoje nós vamos falar sobre o compromisso com a verdade. E o que é a verdade? Se eu fosse perguntar para vocês o que é a verdade, acho que muita gente falaria aquilo que não é mentira, né? Que é o oposto. Mas o que está em conformidade com a realidade, autêntico e real. Isso é a verdade. É uma das definições da verdade. E no contexto bíblico e espiritual, quem é a verdade? Você poderia falar, a palavra, sim, a palavra. Mas hoje eu quero falar sobre quem é a verdade. Lá em João 8,32 diz, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus é a verdade. E ele diz isso. Eu afirmo isso a vocês, que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Mas o que tem a ver a verdade com o pecado? Eu digo uma coisa para vocês, meus irmãos. Nós não podemos ter um compromisso com Jesus, que é a verdade, se nós estivermos em pecado. Ser pecador é uma coisa. Nós somos pecadores. Desde o tempo do Éden lá, o homem pecou, nós somos pecadores. Agora, viver em pecado é outra coisa diferente. Viver em pecado é você pecar, pede perdão, amanhã peca o mesmo de novo, mesmo pecado, vive em pecado, se arrepende, peca de novo. Isso é viver em pecado. E quem vive em pecado não consegue ter esse compromisso com a verdade. Não consegue. É luz e trevas, não consegue mesmo. E eu vou falar uma realidade para vocês agora, bem baixinho. Quem está em pecado e vive pecando e não tratar isso com Deus, levar a sério isso, tratar, Deus vai expor seu pecado. Mas como assim? Eu estou fazendo um pecado lá que só eu sei e Deus, e eu não trato isso com Deus. Eu vou levando a brincadeira, vou pecando, vou repetindo isso. Vai chegar um dia que Deus vai expor isso. Você podia ter tratado sozinho com Deus, você vai ter que tratar com outras pessoas. Lembra de Davi? Ele estava bem quietinho lá no pecado do adultério, e Deus expõe o pecado dele. Ele não trata antes, e Deus expõe. Então diz lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Quem falou isso? Jesus. Presta atenção no que ele está falando. O que ele falou e ainda até hoje fala. Eu sou o caminho. Caminho, direção. Eu sou a verdade, pureza, realeza. E vida, oposto da morte.
Vocês sabem que Jesus não declarou isso por acaso, e deixou isso, não foi por acaso. Se nós formos traduzir esse versículo, eu tentei assim, trazer ao mais próximo do nosso entendimento, seria assim mais ou menos. Antes disso, eu quero dizer uma coisa. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim, tem um fundamento básico, bíblico. Lá no Antigo Testamento, quando Deus manda fazer o tabernáculo lá, a única forma de chegar a Deus é através do tabernáculo. Está pequenininho aí? Acho que aqui está maior. Essa era a planta do tabernáculo. Aquela porta ali, estão vendo a primeira porta lá direito ali, onde fica o átrio, ali é o altar do holocausto, tinha a pia. Nessa parte do átrio, todo mundo tinha acesso. Ali, vamos supor que nós estamos lá naquele tempo. Eu pequei, eu pegava o meu carneirinho, ou meu pombinho, dependendo das posses, e ali oferecia a Deus em perdão dos meus pecados, no primeiro pátio. Então aqui tinha o livre acesso. No segundo pátio, que é o lugar santo ali, já no meio ali ficava o sacerdote, onde está ali a mesa de pães, o castiçal, o altar de incenso. Ali o sacerdote, que era uma pessoa escolhida por Deus, ele se preparava com as vestes especiais, ele também se preparava para ter acesso ao último, que era o Santíssimo lugar, onde ficava a arca de Deus. Ali Deus falava com o sacerdote transmitia ao povo. Isso era livre acesso? Não, né? Quem tinha acesso era o sacerdote. Quando Jesus vem, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tem um fundamento nisso. Jesus, quando ele vem, por quê? Sabe como é que chamava essas portas do tabernáculo, carinhosamente pelos judeus? A primeira porta chamava-se caminho. A primeira porta, então, carinhosamente, era conhecida como caminho. A segunda porta, verdade. Estão entendendo? A última porta, que seria o véu, é vida. Jesus vem e faz o único sacrifício total para que nós possamos ter livre acesso a Deus. No Antigo Testamento, através do tabernáculo, da tenda. O caminho, a verdade e a vida. Essa coisa mais linda, meus irmãos. Quando entender isso, você que não entendeu ainda, quando você entender que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, é o único acesso a Deus Pai, a sua vida vai mudar. Aí você vai conseguir ter um compromisso com Ele, um compromisso verdadeiro. E o que precisamos fazer, meus irmãos, para ter esse compromisso com Ele? Eu vou ser breve aqui, podia falar muitas coisas, mas resumidamente, o que nós precisamos fazer para ter esse compromisso com Jesus? A primeira coisa, renúncia. Renunciar o quê? Lá em Lucas 9:3 diz, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Interessante aí que no versículo diz assim, se, esse artigo, se alguém quer. Jesus não obriga ninguém a fazer nada que você não queira. Deus não obriga jamais. Tanto é que ele deixa ali, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aqui sim que eu falei que ia traduzir na nossa linguagem, seria esse versículo aí. Então, mais ou menos seria isso. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto a cada dia para morrer, como eu vou morrer e me acompanhe. O que vocês me falam disso? Se vocês querem me seguir, se coloque para morrer. Este é o primeiro grande passo, meus irmãos, para quem quer ter o compromisso com Jesus. Precisa renunciar. Renunciar a nós mesmos. Quando Jesus, lá no início do seu ministério, ele escolhe seus primeiros discípulos, e percebemos que tinha algo comum entre eles.
dos escolhidos, todos eles tinham compromisso. Jesus não escolheu pessoa que não estava fazendo nada. Tinha um deles lá que era cobrador de impostos, os demais eram pescadores, todos trabalhavam, estavam ocupados, mas eles conheceram Jesus. Mas quando ouviram a voz de Jesus chamando, venham ser pescadores de homens, como ele chega e diz, o que eles fizeram? Eles renunciaram. Nós temos renunciado a alguma coisa em favor de Jesus? Eu tenho renunciado a alguma coisa. Quando eu falo para você, estou falando para mim, que Deus falou comigo primeiro. Nós temos renunciado a alguma coisa que seja? Tempo, trabalho, estudo. Ah, Lisa, mas eu não posso estudar? Não é isso que estamos dizendo. Eu não posso ter a minha família? Não é isso. Você tem renunciado a alguma coisa que para você acha que é importante mais que Deus? Mais que Jesus? E dentro dessa renúncia, o que podemos renunciar? E o que precisamos? Renúncia do corpo. Como assim renunciar ao corpo? Lá em 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos. Já entenderam esse versículo, meus irmãos? O que nós estamos fazendo com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo? Se é o templo do Espírito Santo, ele tem que ser santo. O que eu estou colocando dentro desse corpo? O que nós temos colocado dentro desse corpo? Está sendo puro? Nós temos colocado coisas de Deus, enchido com o próprio Espírito Santo? O que nós temos feito com o nosso corpo tem agradado a Deus? Estamos com compromisso com a verdade? Estamos renunciando ao nosso corpo? E dentro dessa renúncia ainda, o que podemos fazer e ter? Renúncia da alma. Como assim, renúncia da alma? Se alguém vem a mim e ama o seu pai, presta atenção, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Nossa! Se eu amo mais a Beatriz, o amor da minha vida, mais que Deus, eu não posso ter nada com Deus. Viu a seriedade? Se eu amo a mim mesmo mais do que a Deus, eu não posso ter esse compromisso com Deus. Mas que Deus que é esse? É o Deus do amor. Ele quer o amor, é dele, ele em primeiro, ele é tudo. Pelo sacrifício que ele fez, ele tem esse direito, ele é tudo. E se entrar alguém aqui, lá está dizendo assim, ó, que ama mais do que a você mesmo, vou imaginar agora assim, se entra alguém agora no templo, está armado, encosta o revólver na sua cabeça e fala assim: você nega Jesus? Se negar Jesus, você está salvo. Se não negar, você morre. Não precisa responder. Nós estamos prontos a chegar a esse ponto? Se chegar aqui e encostar, falar, se você negar, tudo bem. Se você não negar, você vai morrer agora. Se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, e a sua própria vida, mais do que a mim, aí você vai dizer: ô Elisa, então eu não posso amar minha esposa, eu posso amar meus irmãos? Claro que pode, esse é o segundo mandamento. Mas a questão é, ama mais que Deus? Ali não está no versículo, mas podemos colocar mais alguma coisa? Se ama seu carro mais que a Deus, mas carro, eu conheço gente que idolatra o carro. Se entra uma criança com a bolacha lá dentro, nossa, vai dar um infarto. Se você ama mais os seus animaizinhos do que a Deus, não vai conseguir ter esse compromisso com Deus. Se você ama mais o teu trabalho do que a Deus, não vai conseguir ter isso. Primeira coisa, meus irmãos, renúncia. A segunda coisa que nós precisamos tomar uma atitude para ter esse compromisso seria a disciplina. Que disciplina? Está lá, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Quando Jesus chama os discípulos que eu citei agora há pouco, os primeiros 12 lá, eles não estavam preparados para seguir a Jesus. Não vai dizer, não, eram pessoas escolhidas, estudadas, doutorados, não. Eles não estavam 100% para segui-lo. Eles não estavam ainda preparados porque Jesus não tinha revelado para ele quem ele era. Eles viam sim a ação de Jesus, mas eles não sabiam quem realmente ainda era Jesus. Mas mesmo assim, imediatamente, eles ouviram o chamado de Jesus. Imediatamente, fala o texto. E você? Eu já ouvi o chamado de Jesus? Amém. Você já ouviu o chamado de Jesus? Amém. Você tem seguido a Jesus? Aí é diferente. Porque religião é uma coisa, seguir a Jesus é outra. Religião, eu venho aqui, domingo, venho terça, às vezes no sábado, quando tem os cultos jovens, venho, vou para minha casa e minha vida não muda nada. Isso é religião. Se você vem, ouve a tua palavra, só recebe, e fica para você mesmo, isso é religião. Jesus não é isso que Jesus ensina. Nós temos feito a vontade de Jesus, nós temos aprendido da lei, estamos confortavelmente sentados aqui nesse ambiente de ar-condicionado, sentados em poltronas confortáveis, estou falando para mim também, tá? E o que nós temos feito além daqui? Nós temos mostrado esse compromisso com Jesus para as outras pessoas que não conhecem ainda? Você tem falado, eu tenho falado, que o caminho, a verdade e a vida é Jesus? Que não precisa mais nenhum sacrifício, porque Ele já fez todo o sacrifício por nós? Essa palavra, irmãos, Deus colocou no meu coração para justamente isso. Primeiro, quando a gente vai trazer a palavra, Ele fala com a gente primeiro. Tem coisas que eu fico dizendo, Senhor, me perdoe. Eu não estou fazendo isso, me perdoe. A última questão que nós podemos fazer é perseverança. Dentre muitas qualidades que Jesus tinha, Ele era e é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Ele é a própria verdade, meus irmãos. Quando Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, é Deus, é Jesus. E uma afirmação sincera de Jesus, dele, é essa aí, em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Aquele que fala que vive no mundo que é ruim, é mentiroso. Nós que já fomos do mundo, os prazeres do mundo, falar que era ruim, é mentiroso. É bom. Se não fosse bom, o mundo não estaria cheio das coisas. Mas as consequências são terríveis. Eu quero dizer que as consequências. Jesus fala, no mundo tereis aflições. Ele não fala assim, fica tranquilo, está tudo em paz, não vai ter turbulência, você não vai ficar doente. Não. No mundo tereis aflições. Vírgula, mas tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha perseverança. Eu venci o mundo. Essa é uma declaração. Eu já passei por isso. Só vem, só siga-me. Eu já te falei o caminho, falei que eu sou a verdade, eu sou a vida. Segue. Para quantas pessoas você já falou isso? Neste ano que se começa, né? Hoje é dia 15. Para quantas pessoas você já falou isso? Que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e a vida. Aí também ainda ele fala o seguinte, Salmos 23:4, não está lá, mas eu vou ler para os irmãos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O vale da morte aqui, literalmente, é a morte. A pessoa está ao ponto de morrer. Se você estiver ao ponto de morrer, não se preocupe, não temerei mal algum. O salmista fala, porque tu estás comigo. Isso é uma segurança da perseverança, que Jesus vai estar com você. Em Isaías 43:2-3 diz, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus,
o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém? Então, meus irmãos, você precisa perseverar. Nós precisamos perseverar para ter esse compromisso com a verdade que é Jesus Cristo. E para terminar concluindo, esse compromisso é a promessa final que Deus nos fala. E diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que estiver no caminho, que está com a verdade, alcançará a vida, porque perseverou até o fim. É hoje isso? Pode ser. Jesus pode nos chamar hoje. Pode ser amanhã? Pode ser. Não sabemos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse fim pode ser hoje, como diz, pode ser amanhã, pode estar próximo ou não. Feche seus olhos. Enquanto o ministério estará cantando aqui a última canção, eu gostaria que você fizesse agora. Nós estamos falando muito de voto. Um voto, 12 votos para o ano extraordinário. Eu vou fazer uma proposta agora, que você faça um voto para que você realmente tenha um compromisso com a verdade, que é Jesus. Se você já tem esse compromisso com Jesus, amém. Mas se você entrou aqui nessa noite hoje, você ainda não entendeu ou não tinha entendido que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e a vida, faça esse voto. Fala: Jesus, eu quero ter esse compromisso contigo. Eu quero que esse ano 2024 seja diferente. Eu quero que você mude a minha vida, Senhor. Que você, se você ainda não aceitou Jesus, esse é o momento. Abra o seu coração. É simples. Arrependa dos seus pecados. Deixa de viver em pecado. Pecador você vai ser sempre, mas em busca da santidade é diferente. Que Deus possa agora estar tocando na sua vida. Que você saia daqui não como você entrou, mas com essa certeza que você tem um Deus que zela por ti, um Deus que é o caminho, um Deus que é a verdade, um Deus que é a vida. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Salvaste-me e agora eu sou teu, semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar meu coração. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano, Criador. Eu quero ser lapidado por tuas mãos. Faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Você pode cantar que foi criado para o louvor e para a glória do Senhor. E é para isso que nós vamos viver, Senhor, para o louvor e glória do teu nome. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui.
Já não quero ser igual. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Já não quero. Cristo vem me. Vem encher-me com o teu Espírito. Amém. Nós vamos ter um tempo de intercessão agora, pelos pedidos dessa noite, referente ao mês de agosto, e à luz dessa palavra. Se você ainda está com seu papelzinho assim, corra aqui, deixar aqui. Eu quero chamar já nossos irmãos intercessores. Pastor Rodrigo, por gentileza também, querido. Elias, obrigado pela palavra, foi bênção demais, viu, querido? Glória a Deus pela sua vida, pela ousadia, que a gente sabe que antes de sermos ministrados ou de ministrar a igreja, nós somos ministrados, e certamente Deus falou muito ao coração dele. Quem quer viver um ano extraordinário? Seguindo Jesus. Seguindo Jesus. Acho que não tem melhor método ou melhor compromisso do que seguir Jesus para viver o extraordinário todos os dias. É renúncia, é submissão, mas a recompensa certamente é grande. É a vida, é a verdade, porque Ele é tudo isso para nós. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, nós não temos outro caminho, nós não temos, Senhor Deus amado, outro lugar a não ser no Senhor, em Cristo Jesus, para vivermos, para caminharmos a cada dia, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor um dia nos chamou pela sua graça maravilhosa para a salvação, mas o Senhor nos convida a renunciarmos o nosso próprio eu, renunciarmos o nosso pecado, renunciarmos, ó Deus, o orgulho, o egoísmo, renunciar tudo aquilo, Senhor, que não te agrada, tudo aquilo, Senhor Deus, que não condiz com a tua vontade e a tua palavra, para viver o novo do Senhor, para viver, Deus, a luz da verdade que é Cristo, para andar segundo os passos do Mestre Jesus, ó Deus, que nos chama para uma vida de santidade, para uma vida de paz, uma vida de luz, que vem de dentro para fora. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor, a tomar a nossa cruz a cada dia, como disse Jesus, tome a sua cruz. Senhor, nos ajuda, fortaleça-nos, Pai. Ah, Senhor, restaura em nós esse anseio por conhecer mais Jesus, restaura em nós esse anseio por andar mais nos caminhos de Jesus e obedecer mais a sua palavra, porque muitas vezes nós sabemos e conhecemos, mas não temos a coragem para ter o compromisso de vida com a verdade que nos liberta, Senhor. E assim paramos no tempo, estamos estagnados. Ah, Senhor, nem sequer avançamos nesse caminho, estamos iludidos. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa ilusão de acharmos que estamos avançando quando estamos parados por conta do pecado, por conta do engano. Ah, Senhor, por conta da religiosidade. Senhor, liberta-nos pela tua verdade.
Cristo Redentor, Senhor eterno, manifesta-te em nós, revela-te a cada dia mesmo, como diz a tua palavra que foi lida e cantada também, que se o amarmos, obedecendo aos teus mandamentos, o Senhor virá em nós e se manifestará em nós, Senhor, que o mundo possa olhar para nós e enxergar a tua glória, a tua presença, porque, Senhor, um dia decidimos seguir os teus passos. Senhor, não há mérito nenhum, a não ser, Deus amado, a glória do Senhor. É a glória do Senhor. Ajuda-nos, Pai, no nome de Jesus. Queremos neste mês de agosto, queremos neste ano, Senhor, ter novas experiências com o Senhor Jesus, te conhecer na intimidade, saber o que o Senhor quer, tomar nossas decisões à luz da tua palavra, ouvir a tua voz, doce, inerrante, voz que nos guia e nos orienta pela tua palavra. Queremos sim, Senhor, acertar o alvo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, deixando tudo para trás que nos impede e caminhando avante, Senhor, segue nos teus passos. Pai, eis aqui os pedidos, Pai, que foram colocados hoje, ó Deus, só tu sabes, ó Pai, o peso, só tu sabes, ó Deus, a responsabilidade, o anseio, as lágrimas, ó Deus, o desejo, o compromisso, ó Deus amado, nesses pedidos, Pai, nós pedimos, faz a tua vontade, manifesta o teu querer, glorifica o teu nome, Pai, completa a tua obra, Pai, enquanto o Senhor está agindo, dá-nos a perseverança e a preservação que precisamos, que vem de ti, Senhor, porque nós dependemos de ti, da tua graça, da tua bondade e do teu amor, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos, aplaudam ao Senhor. Glória a Deus. Antes de impetrar a bênção, queridos, nós estaremos firmes e fortes amanhã novamente, mas amanhã seguiremos às 20 horas e como é a terça-feira, então haverá espaço Kids para as crianças, tá certo? Então pai e mãe, pode trazê-los à vontade. Vamos ter um momento aqui de culto normal e após também a palavra, vamos orar, vamos ter aqui os pedidos normal, tá bom? E com o espaço Kids para toda a família, no nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça maravilhosa, salvadora de Cristo, expressa no chamado para ser dele, que o amor do Pai, incondicional, mas que nos constrange a seguir os passos de Jesus, que a comunhão, a presença, o poder do Espírito Santo, que nos capacita, nos fortalece, nos preserva para caminhar com Jesus, seja sobre você, sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor na face da terra, hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Volte em paz em nome de Jesus.